Tem um gráfico que eu vi esses dias que não sai da minha cabeça. Um economista, professor de Harvard, perguntou a mais de 5.000 americanos como eles achavam que a riqueza era distribuída no país. E isso foi o que eles responderam. Dividindo o país em 5 grupos de 20%, um no topo, um no piso e 3 intermediários, eles perguntaram às pessoas como elas achavam que a riqueza era distribuída no país. E depois perguntaram como eles achavam que seria a distribuição ideal. E 92%, pelo menos 9 em cada 10, disseram que devia ser mais ou menos assim, mais igualitário do que eles achavam que era. Só esse fato já demonstra, no mínimo, que a maioria dos americanos acha que o sistema está distribuído injustamente. Mas o mais interessante para mim é a realidade em comparação com a nossa percepção. O ideal está tão distante da realidade que a gente imagina, quanto a realidade de fato do que a gente acha que existe nesse país. Então, ignora o ideal um pouquinho. Isso é o que a gente pensa que existe. E aqui é a distribuição de fato, completamente desigual. Não só para os últimos 20%, mas para os próximos também. Os últimos 40% dos americanos não levam quase nada da riqueza. É difícil até de enxergar no gráfico. Mas o 1% mais rico tem uma parte maior da riqueza do país do que 9 a cada 10 pessoas acredita que 20% deveriam ter. Impressionante. Mas vamos olhar de outro jeito, porque esse gráfico não passa direito a ideia. Em vez disso, vamos reduzir os 311 milhões de americanos para simbólicas 100 pessoas. Fica mais simples. Aqui estão eles, professores, treinadores, bombeiros, trabalhadores de construção, engenheiros, médicos, advogados, banqueiros, executivos, talvez uma outra celebridade. Agora vamos organizar eles de acordo com a riqueza. Os mais pobres na esquerda, os mais ricos na direita. Uma fila de pessoas baseado na renda. Vamos separar por cores, como a gente fez antes, baseado em qual dos 20% eles pertencem. Agora vamos reduzir a riqueza dos Estados Unidos, mais ou menos 54 trilhões de dólares em 2009, para essa pilha de dinheiro simbólica. E vamos distribuir ela pelos 100 americanos. Bom, esse é o socialismo. Toda a riqueza do país distribuída igualmente. E a gente sabe que isso não funciona. A gente tem que incentivar as pessoas a trabalhar duro para conseguir o sonho americano, manter o país indo para frente. Então, aqui está aquele ideal que a gente perguntou para todo mundo. Algo parecido com essa curva. E não tá ruim. A gente tem algum incentivo, já que os mais ricos estão aí 10 a 20 vezes melhor do que os mais pobres. Mas olha, nem os mais pobres são pobres de verdade. A linha de pobreza ficou quase completamente fora do gráfico. Tem uma classe média super saudável, com uma transição suave até a riqueza. E sim, tanto republicanos quanto democratas escolheram essa curva. 9 a cada 10 pessoas, 92%, disseram que essa seria a distribuição ideal da riqueza do país. Mas vamos para frente. Isso é como as pessoas acham que a distribuição de riqueza nos Estados Unidos realmente é. É claramente bem mais desigual, mas mesmo essa distribuição ainda é bem aceitável. Sim, os últimos 20 a 30% estão começando a sofrer mais pesado comparado com o ideal. E a classe média realmente está passando um pouco mais de aperto, enquanto os mais ricos estão tendo cerca de 100 vezes mais que os mais pobres, e cerca de 10 vezes mais do que a ainda saudável classe média. Infelizmente, isso não está nem perto da realidade. Essa é a verdadeira distribuição de riqueza nos Estados Unidos. Os americanos mais pobres nem fazem número. Eles vivem basicamente de trocado. E a classe média, mal dá para diferenciar ela dos pobres. Na verdade, até os ricos, tirando os primeiros 10%, estão indo pior. Só os 10% mais ricos estão melhores. E quanto melhor? Tão melhor que os últimos 2 a 5% simplesmente estouram o gráfico. E os últimos 1%, esse cara, a pilha de dinheiro dele é 10 vezes maior do que dá para mostrar. Esse aqui é o dinheiro dele reempilhado. Só o dele. Esses são os tais 1% que a gente anda ouvindo tanto falar. Tanto dinheiro no bolso que ele precisa de uma coluna só para ele, porque ele não encaixa nesse gráfico. 1% do país tem cerca de 40% da riqueza. Os 80% mais pobres, 8 a cada 10 pessoas, 80 pessoas nesse gráfico, só tem 7% dessa riqueza. E isso só vem piorando nos últimos 20 a 30 anos.
Enquanto os 1% mais ricos levam para casa cerca de 1/4 da renda do país hoje, em 1976 eles só levavam cerca de 9%. Quer dizer que seu pedaço da renda praticamente triplicou nos últimos 30 anos. Os 1% mais ricos são donos de praticamente a metade das ações, fundos e títulos do país. Os 50% mais pobres só têm 0,5% desses investimentos. Ou seja, eles não estão investindo, eles estão sobrevivendo. Com certeza, muitas dessas pessoas ricas trabalharam duro pelo seu dinheiro. Mas você realmente acredita que o presidente da empresa trabalha 380 vezes mais do que seu empregado médio? Não seu empregado mais pobre, não o faxineiro, mas que a média dos salários da sua empresa. O trabalhador médio tem que trabalhar mais que um mês para ganhar o que o executivo ganha em 1 hora. A gente com certeza não precisa chegar no extremo do socialismo para encontrar alguma coisa que seja justa para os trabalhadores. A gente não precisa nem chegar no que a maioria das pessoas consideraria o ideal. Tudo que a gente precisa fazer é acordar e perceber que a realidade nesse país não é nem parecida com o que a gente acha que é.